essa nossa aula de atos administrativos é a segunda parte da nossa matéria de atos, porque a primeira parte nós estudamos semana passada, foram os atributos do ato administrativo, os elementos e requisitos de validade do ato administrativo, e hoje a gente termina a matéria de atos administrativos trabalhando as espécies, as classificações e as formas de extinção do ato administrativo, tá bom? Então, vão acompanhando aí na tela comigo e nós vamos fazer um combinado que a gente fez a semana passada. Eu vou pedir a vocês que mantenham os microfones de vocês desligados para que eu possa, né, não ouça interferência externa. E assim que eu terminar de explicar um determinado tópico da matéria, eu te pergunto se você tem alguma dúvida, e se tiver, você abre o microfone, combinado? Bom, então vamos lá. Em relação às espécies de atos normativos, atos administrativos, a doutrina ela traz inúmeras classificações, tá? Então, dependendo do doutrinador que você pegar para estudar, você vai ver 50 tipos de classificações. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar as classificações que são consideradas assim, as mais cobradas em provas em concurso e aquelas que todo doutrinador fala delas, tá certo? Então, a gente vai trabalhar as principais classificações em relação à doutrina, porque essa classificação é uma classificação doutrinária. Então, em relação aos atos normativos, o que são atos normativos? São atos que emanam, né, atos gerais e abstratos, visando a correta aplicação da lei. O próprio nome já diz, ele é ato normativo, ele tem um conteúdo de norma. Só que esses atos normativos que a gente vai ver, que são os atos administrativos, né, a primeira espécie de atos administrativos, eles são normas infralegais, ou seja, naquela hierarquia das normas, naquela pirâmide de Kelsen, da pirâmide do ordenamento jurídico, essas normas, elas estão abaixo da lei, das leis hierarquicamente falando, né? Então, as leis, na hierarquia das normas, eles estão abaixo. Esses atos administrativos, então, infralegais, decretos, regulamentos, regimentos, resoluções e deliberações, são atos que têm um conteúdo de norma, e alguns deles, como decreto, até tem força, né, de lei, e eles são sempre expedidos ou pelo chefe do executivo, né, federal, que é o presidente da República, estadual, que são os governadores, e municipal, né, que são os prefeitos, ou por altas autoridades dos poderes, tá bom? O primeiro deles que a gente vai estudar é o decreto. O decreto é um ato normativo exclusivo do chefe do executivo. Ou seja, não existe outro chefe de poder que possa expedir um decreto. Tá? Esse decreto, então, ele é um ato que é privativo ou do presidente da República, ou dos governadores de estado, ou dos prefeitos municipais. Vamos pegar um exemplo para você entender, com base no que está acontecendo hoje na nossa realidade aqui, dessa crise, né, toda causada pelo coronavírus. Foi promulgada uma lei, né, que veio trazer aí o pagamento de auxílios aos profissionais autônomos e liberais que ficaram impedidos de exercer atividades deles durante esse período de pandemia. O que acontece? Essa lei, né, que foi aprovada pelo Congresso, tá certo? E sancionada pelo presidente da República, ela trouxe os comandos gerais, né, de como esse benefício, como esse auxílio veio, né, e qual o motivo desse auxílio e como ele será distribuído para essas camadas. Mas existem detalhamentos de como se operacionalizar isso, ou seja, de como na prática isso vai chegar até as mãos dessas pessoas, passando pela Caixa Econômica até chegar na mão deles. Essas minúcias, esses detalhamentos, esses regulamentos, em sentido lato sensu, eles necessitam de um decreto para poder disciplinar esses temas. Então, quando na semana passada, quando a lei ainda não havia entrado em vigor, no início da semana passada, o ministro da Economia falou que precisaria de uma certa burocracia para se entender como que esse dinheiro ia chegar, né?
ele estava se referindo que era necessário a prática de atos administrativos. O primeiro deles seria um decreto pelo presidente da República disciplinando isso. E depois uma série de outros atos administrativos com relação ao repasse desse dinheiro para a Caixa Econômica Federal, né? As decisões de quem ia receber esse auxílio primeiro, se eram as pessoas que tinham Bolsa Família ou não, se esse dinheiro ia ser pago junto com aquela ou não. Então, eram atos administrativos que precisavam ser praticados, a criação de um aplicativo para as pessoas se cadastrarem. Muitos atos administrativos sendo praticados por chefes de vários órgãos a partir desse decreto do presidente, para efetivamente esse dinheiro chegar e ser liberado. Então, o decreto, que é um ato administrativo, da espécie ato normativo, ele tem força de lei, mas ele não é lei, ele vem disciplinando, trazendo um regramento, um regulamento de uma lei já existente. Repare, o decreto ele nunca pode inovar no ordenamento jurídico, jamais. Ele vem para tratar do conteúdo daquela lei, não pode extrapolar os limites daquela lei, tá? O regulamento é também um ato de classificação como ato normativo, e ele visa especificar mandamentos previstos ou não em lei. O regulamento, ele vai especificar assim como o decreto, só que não necessariamente tem que existir uma lei. Tem matérias que o administrador público, ele pode regulamentar, né, sem que necessariamente precise de uma lei. Ele tem essa discricionariedade. Eu gosto de pegar um exemplo de algo que parece regulamento, mas não é. Porque isso pode gerar uma certa confusão. Olha só. Regulamento é uma expressão que, às vezes, é utilizada de forma lato sensu, genérica. Vou te explicar por que de forma genérica. Tudo que depende de um ato normativo para regulamentar uma lei, eles usam com a expressão de regulamento. Ah, nós precisamos regulamentar aquela lei. Então, você vai regulamentar aquela lei através de um decreto, através de um regulamento, ou disciplinando através de um regimento interno daquele órgão. Então, as pessoas usam a expressão vamos regulamentar a lei de sentido lato sensu. Você quer um exemplo? O imposto de renda, ele tem uma lei federal que trata do imposto de renda. Mas para disciplinar determinadas coisas relativas ao imposto de renda, uma lei federal que trata do imposto de renda pessoa física e jurídica. Mas tem detalhamentos, assim, que para a incidência de imposto de renda de pessoa jurídica, principalmente, existe divisões de categorias ou classes de atividades comerciais. Existe uma série de minúcias que tem que ser tratada. E isso é tratado através de um decreto-lei. Mas que todo mundo chama de regulamento. Tanto é que se você entrar lá no site da Receita Federal, você vai ver lá, RIR, Regulamento do Imposto de Renda. Para você ver tudo, o detalhamento do imposto de renda, que não estava previsto na lei federal, na lei ordinária, mas que vem esmiuçado pelo decreto. E está lá, RIR, Regulamento de Imposto de Renda. Eles colocam o nome regulamento de imposto de renda porque nós, usualmente, entendemos que tudo aquilo que vem regular uma matéria é regulamento. Mas, na verdade, o ato normativo formalmente criado é um decreto. Então, embora esteja escrito RIR, regulamento do imposto de renda, nada mais é do que um decreto-lei. Tá? Então, o regulamento, ele pode disciplinar uma matéria que é objeto de uma lei, então ele vem para disciplinar, como ele também pode vir para tratar de uma matéria que ainda não foi objeto de lei, mas que o administrador público tem poder para fazê-lo, tem discricionalidade para isso. O regimento, ele tem força normativa interna e ele visa reger o funcionamento dos órgãos. Regimento interno da Assembleia Legislativa, regimento interno do Tribunal de Justiça. Veja bem, o Tribunal de Justiça, ele é um órgão, a gente já conversou isso nas nossas aulas presenciais, um órgão integrante da administração pública direta, né? Ou seja, ele está vinculado a quem? Ele está vinculado ao Estado do Espírito Santo, o TJS. Então, ele é um órgão do Estado do Espírito Santo. E ele tem que ter a sua normatização interna. Então, ele tem o Código de Normas do tribunal vem dizendo como que são feitas as divisões pelas comarcas, as comarcas de entrância especial, né, as comarcas de primeira entrância, de terceira entrância, quantas varas cíveis cada uma vai ter, quantas varas criminais. O regimento
Interno não. Regimento interno, ele vem trazendo especificações de como é o funcionamento dentro do tribunal. Dentro do tribunal. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele é dividido em câmaras cíveis e câmaras criminais. Nas câmaras cíveis, nós temos, elas todas juntas formam o que a gente chama de câmaras cíveis reunidas. As câmaras criminais juntas formam as câmaras criminais reunidas. Nós temos o pleno, que é uma sessão que é realizada com todos os desembargadores juntos, porque determinadas matérias, determinados processos, por exemplo, um mandado de segurança, ou determinado processo, ou uma ação civil, ela é julgada pelo pleno do tribunal. Como isso é feito e como é feita a distribuição? Você chegou lá e distribuiu um recurso, ou você distribuiu uma ação que é de competência originária de julgamento do TJ. Quando você protocoliza e isso é distribuído lá dentro, é distribuído porque existe um regimento interno que disciplina por onde esse processo chega, essa ação ou esse recurso chega, até o julgamento dele, por onde ele vai passar, a divisão em secretarias das câmaras, entendeu? Então, o regimento interno, ele tem uma força normativa que a força normativa dele é só interna, corporis, né? E visa reger o funcionamento desse TJ, tá certo? Já a resolução, que é uma outra forma de ato normativo, uma outra espécie de ato normativo, ela é expedida pelas altas autoridades do Executivo para regulamentar uma matéria exclusiva. Altas autoridades do Executivo. Não tem que ser necessariamente o presidente da República, não. Existem outras autoridades que estão ligadas ao Poder Executivo, aí os ministros, os secretários e tudo mais, que eles podem expedir resoluções, tá certo? Que vão disciplinar matéria exclusiva da competência deles, daquele órgão. E as deliberações? As deliberações são decisões tomadas por órgãos colegiados. Deliberação significa que é uma decisão que não é tomada por uma só pessoa. Deliberação é uma decisão na esfera administrativa que é tomada por um colegiado. Então, veja bem, vamos pegar o mesmo exemplo do Tribunal de Justiça. Nem tudo que os desembargadores deliberam são decisões ou acórdãos em processos, tá certo? Por quê? Num órgão colegiado, em que, por exemplo, o Tribunal de Justiça julgam juntos 3 desembargadores, aquela decisão não se chama sentença, aquela decisão se chama acórdão. Mas eles estão decidindo o processo, mas nem tudo que eles fazem lá é só decidir processo. Existe toda uma estrutura, uma máquina administrativa que precisa ser gerida. Então, por exemplo, se eles decidem que a sessão do pleno, que ocorre todas as quintas-feiras, a sessão do pleno precisa ser alterada, vai mudar a data da sessão do pleno, ou aquela sessão que aconteceria naquela turma civil, ela não pode acontecer essa semana e teve que acontecer em outra semana, ou vai deliberar quem vai ser o substituto de um desembargador que está afastado porque está doente ou está aposentado, tal. São deliberações que eles tomam que não tem conteúdo em processo, não é objeto de recurso. É uma decisão que eles tomam conjuntamente, uma deliberação, para disciplinar alguma coisa do próprio funcionamento do TJ, entende? Então, basicamente, os atos normativos, né, que são subespécies de atos administrativos, eles são decretos, regulamentos, regimentos, resoluções e deliberações. Tudo bem? Até aqui tem alguma dúvida, gente? Porque se tiver, aí você abra seu microfone agora, me fala, senão eu vou passar para a segunda classificação de atos ordinatórios. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som está chegando bom? Estou sendo clara? A internet não está cortando, está fluindo? Beleza? Posso prosseguir? Pode. Então, tá bom, gente. Continuando, então. A outra subespécie que nós temos são os atos ordinatórios, tá? Os atos ordinatórios, eles visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta dos seus agentes. Então, veja bem, enquanto os atos normativos, eles podem ter um alcance, né, para fora de dentro só, porque não é só dentro, interna corporis, não é só internamente daquele órgão, daquele ente, os atos
os atos ordinatórios, eles têm um conteúdo voltado para dentro. Então, enquanto os normativos podem alcançar pessoas que estão fora, que não são só servidores, né, os normativos que eu acabei de falar para vocês, né, o exemplo que eu dei lá do decreto, do presidente, tudo, os ordinatórios não. Os ordinatórios, você vai ver que ele disciplina o funcionamento interno daquele ente ou daquele órgão. Então, o primeiro deles seriam as instruções, né? Em relação às instruções, elas são orientações que o seu chefe dá a você subalterno, tá bom? Então, existe uma hierarquia do seu chefe, você subalterno naquele órgão, naquele ente, e aí ele diz como você deve proceder. Um exemplo que eu posso te dar aí, e eu gosto de usar os exemplos do judiciário, que é a nossa área, o nosso métier, né? É onde nós estamos inseridos, e a maior parte de vocês estagiam, ou já estagiaram, ou estagiou, ou estagiarão, né? Depende do seu período. Às vezes você percebe dentro do judiciário instruções que são dadas pelo juiz ao chefe de secretaria, tá certo? Aos analistas, ao chefe de conciliação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhei no judiciário, no juizado criminal da Fazenda Pública, não existia um regramento de como se nomear advogado dativo. O que a gente fazia lá no GCRIM? O acusado chegava lá para audiência sem advogado. E aí a gente tinha que nomear um advogado para ele, porque não tinha defensor público, nem sempre tinha um defensor público designado especificamente para aquele juizado. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Então, o que a gente fazia? Pegava os advogados no laço no corredor. Doutor, o senhor quer funcionar como dativo aqui nesse processo? Quem tivesse na reta, a gente pegava. O que aconteceu depois de um certo tempo? Com as execuções contra o Estado de honorários, a fixação de honorários era alta, era boa. Não é que era alta, era justa. Era com base na tabela da OAB. Então, o advogado ia lá, funcionava como dativo e recebia, depois de muito tempo, só depois que o processo acabasse, transitasse o julgado, ele abria uma execução, processo de execução contra o Estado e recebia os honorários dele. Demorava, às vezes, 4, 5 anos, mas recebia. Todo mundo queria trabalhar como dativo. O que acontece? Começou a dar um problema, porque começou advogado demais, querer ser sempre o mesmo advogado ser nomeado, começou a surgir um monte de problema em relação a isso. E a OAB também não tinha se manifestado acerca disso, não. Então, o que o juiz fazia? Ele nos dava instruções de como a gente deveria fazer um rodízio de dativo. E a gente seguia essas instruções. Então, eram ordens que eu recebia do meu superior, eu era chefe de conciliação, o meu superior direto ali era o juiz. Eu recebia a ordem deles, e essas ordens de como eu devia proceder eram instruções, que nem sempre vinham escritas, porque alguns atos administrativos, a gente já estudou na aula da semana passada, eles não precisam ser escritos. E eu recebi essas instruções, é claro que depois ele documentou isso, colocou, fez tipo uma portaria, daqui a pouco eu vou explicar sobre portaria, e mandou que se afixasse lá na porta da vara para que os advogados tomassem ciência, né? E aí depois ele disciplinou isso através de uma portaria. Mas enquanto essa portaria não tinha saído, quem recebeu a instrução e agia era eu, tá certo? As circulares são ordens escritas, tá? E uniformes expedidas para determinados funcionários ou agentes. É muito comum você ver circulares expedidas pelo diretor do fórum a todas as varas, para saber como que eles devem se portar diante de determinada situação, tá? De como atender ao público, se dependendo daquela fase, o atendimento vai ser aberto ao público ou não vai ser aberto ao público, se tem uma determinada área do fórum que vai passar por reforma e que a gente não deve utilizar durante aquele período, se o estacionamento está organizando o estacionamento tem que ser uma parte dele destinada aos advogados e outros aos juízes. Então, são orientações que vêm escrita, e aí é de forma escrita e uniforme, para todos os funcionários e os agentes que ele achar que devem ser alcançados. E os avisos? Aviso com letra maiúscula, aviso com letra maiúscula, não é um simples comunicado, não. Ele é um ato de titularidade dos ministros, né, em relação aos seus ministérios. Então, quando o ministro ele precisa
dá alguma determinação dentro do seu ministério, aos seus agentes públicos que ali trabalham com ele, isso vem em forma de aviso. Então, essa terminologia, aviso com letra maiúscula, é atos de titularidade dos ministros em relação à prática de determinados atos dentro do seu ministério. Então, abarca só as ordens que são dadas ali dentro do seu ministério, tá certo? E as portarias, gente? Acabei de já dar um exemplo para vocês da portaria, às vezes. Então, são atos emanados por chefes de órgãos ou seus subalternos, determinando aos seus, subalternos, determinando ali realização de atos gerais ou especiais. Mas veja bem, as portarias, elas, às vezes, elas alcançam ao público, sim, claro que alcançam. Então, é possível que o juiz, né, ele baixe uma portaria e coloque lá na porta da vara, lá do cartório, da vara dele, dizendo que, a partir de agora, as inspeções, que são atos que devem ser praticados por juiz, eu não me lembro agora se a periodicidade é uma vez por ano ou 2 vezes por ano, não me recordo agora, mas eu sei que o juiz, ele é obrigado a fazer inspeção dos seus processos da sua vara para dizer se está tudo certo, se os processos estão em ordem, né? E aí ele abre a inspeção. Quando ele abre a inspeção, ele baixa uma portaria para informar isso aos servidores que estão trabalhando ali, porque muda toda a rotina do cartório, inclusive quando os processos estão em inspeção, suspende alguns prazos, né? E também essa portaria serve para nós tomarmos ciência que aquela vara, apesar de ser um ato que está sendo direcionado ali aos servidores que trabalham naquela vara, ele também dá ciência a gente de que tem uma inspeção ali instaurada. Como o diretor do fórum também pode baixar uma portaria disciplinando como que a gente pode entrar no fórum. Se mulher não pode entrar de roupa curta, se o homem não pode entrar de bermuda, tá certo? Se determinadas coisas que dependam, né, de um regramento ali interno, mas que também pode atingir a nós, né? E os ofícios? Os ofícios, eles às vezes se confundem com cartas. Veja bem, você não vai esquecer isso nunca mais. Ofício, são comunicações oficiais, o próprio nome já diz, comunicações oficiais realizadas pela administração a terceiros. Só existe ofício emanado de um órgão público para outro órgão público ou empresa privada. De empresa privada para empresa privada, a comunicação não é ofício, é carta. Tá certo? Embora na redação pareça a mesma coisa, não é. Se você pegar um livro de português jurídico, até eu tive essas aulas de português jurídico com a professora Zilda Fantin, né? E depois a gente acabou até lecionando junto, né? Ela foi professora na Pitágoras, na mesma época que eu estava lá. E ela deu essa aula para gente. Quando você redige um ofício, até o endereçamento, a posição do endereçamento e a data não é igual de uma carta. Tá? O layout é completamente diferente. Então, veja bem, quando o juiz requisita, né, comunica ao gerente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não importa, onde você que é o alimentante, deve pensão alimentícia ao seu filho. A mãe da criança entrou com uma ação de execução de alimentos, mas ela não sabe quanto você ganha, mas ela sabe que você trabalha em determinada empresa. O que ela pode pedir ao juiz? Que oficie-se ao seu empregador para que informe, tá? Que mande cópia do seu contra-cheque, informe seus rendimentos. Mais do que isso, que bloqueie tantos % do que você recebe para pagamento de pensão daquela criança. Veja bem, o juiz mandou um ofício da vara dele para uma empresa privada. Mas ele pode mandar um pedido à Caixa Econômica Federal, que é uma a gente já estudou, é um ente da administração indireta, né? Que é uma autarquia federal. Ele pode mandar também uma carta, um ofício, que é uma comunicação, à Receita Federal, tá? Determinando ali a quebra, ele determinou a quebra de sigilo, tá certo? De sigilo fiscal, e mandou oficiar para que o auditor fiscal da Receita Federal preste as informações. Tá? Ou a um banco, você tem uma ação tramitando de busca e apreensão de veículo. Você tinha um veículo
com arrendamento mercantil, alienação fiduciária, você não pagou o financiamento. O banco entrou com a busca e apreensão, pedindo o carro, tá certo? O veículo. Só que alguma coisa de documentação ficou faltando. Talvez o banco tenha mandado o contrato, mas não informou ao juiz qual era o saldo devedor ou as parcelas que já foram pagas, que ele tem que encaminhar isso tudo, né? Via de regra, eles encaminham. Vamos supor que não tem encaminhado. E o juiz precisa de uma informação sobre o saldo devedor desse contrato, tá certo? E quanto você já pagou. Ele oficia ao banco para que preste informação acerca desse contrato. Então, veja bem, o ofício, ele nunca vai partir de uma empresa privada. Ele sempre vai sair do ente da administração, direta ou indireta, por isso ele é um ato administrativo, direcionado a outro órgão ou entidade da administração pública ou a um particular. Mas não é carta. Carta é de particular para particular. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Posso prosseguir? Talvez. Tudo certo? Então, vamos lá. Outra subclassificação, melhor dizendo, subespécie, né, de atos administrativos, nós temos os atos negociais. Tá? Os atos negociais, gente, uma grande característica deles é que é uma declaração de vontade da administração pública, então ela se manifesta através de um ato administrativo negocial, e essa vontade da administração pública ela tem que ser coincidente com o interesse do particular. Como assim? A administração pública, ela será provocada por você, tá certo? Para que ela emita aquele ato administrativo, ou então você tem um contrato administrativo com a administração pública. Você tem algum vínculo com ela. Ou você tem já um vínculo com ela, ou você vai provocá-la para que ela te dê um ato administrativo que você aguarda e que você necessita. Como assim? O primeiro exemplo que a gente dá é da licença. A licença, você tem um terreno baldio aqui em Linhares, terreno vazio. E você quer construir um prédio. Qual a primeira coisa que você precisa? De uma licença de construção expedida pelo município de Linhares, certo? Então, a licença é um ato vinculado e definitivo, não é precário, eu vou explicar para vocês, em que a administração concede ao administrado a faculdade de realizar uma atividade. Então, eu quero edificar, eu quero construir. Qual é a minha vontade? Construir, edificar. E o que eu estou buscando da administração? Que ela se manifeste dizendo, não, você pode, sem problema nenhum, Giovana, você pode, você tem o direito de construir. Tá? Queremos que você construa, que a sua propriedade cumpra a sua função social dela, né? E aí, eu te digo, por que ele é vinculado e definitivo? Por que é vinculado? Ele está vinculado à lei. Se você preenche os requisitos de lei, para que a licença lhe seja concedida, ela terá que ser concedida, obrigatoriamente, pelo chefe daquele órgão, daquela entidade. Ou vai ser expedida pelo prefeito municipal, por quem, suas vezes, fizer o secretário de obras, por exemplo. Por isso ela é vinculada à lei. Não há uma autonomia da vontade aqui. O poder público ele não decide se ele vai te dar uma licença, não. Se você preenche os requisitos, ele é obrigado a te dar. E por que ela é definitiva via de regra? Via de regra, porque tudo no direito tem exceção, né? Via de regra é definitiva porque se você está cumprindo direitinho as condicionantes previstas na lei, ela não pode ser cassada, ela não pode ser retirada, só se você deixar de cumprir as condicionantes. Aí sim, aí é outra coisa. Mas se você estiver cumprindo, o poder público está vinculado e ele é obrigado a te conceder licença, que vem materializada num documento chamado alvará. Mas o ato administrativo se chama licença de construção, nesse exemplo. Tudo bem? E a autorização, gente? A autorização, ela é um ato precário, ela já não é assim um ato vinculado, não tem essa pompa toda que tem uma licença, certo? A autorização é um ato discricionário. Por que discricionário? Porque fica a critério
a livre escolha do administrador público, que vai analisar com base no mérito administrativo, que é conveniência e oportunidade, para saber se é conveniente e oportuno que ele te dê a autorização que você quer. Então, ele é um ato discricionário precário, por quê? Discricionário porque depende da administração pública analisar, vamos ver se é conveniente, vamos ver se é interessante, se é oportuno para a administração pública. Ele decide. Por isso, ele é discricionário. E precário por quê? Porque da mesma forma que ele te deu autorização, ele te tira ela. E não gera direito à indenização, porque não tem direito adquirido aí, tá bom? Então, a autorização é um ato discricionário precário em que a administração concede ao administrado a faculdade de exercer uma atividade. Então, por exemplo, o município de Linhares tem um terreno enorme, maravilhoso, de esquina, na BR, e você é dono de um circo, tá certo? E você quer trazer o seu circo para Linhares, quer ficar um mês com o seu circo aqui. Você vai lá na prefeitura e vai requerer uma autorização para que você coloque o seu circo lá, tá certo? O administrador público municipal, ele vai analisar, poxa, é conveniente, é oportuno para a administração pública esse fico, é bom, é interessante para o lazer, vai trazer um bem à coletividade? Vai. Então, eu vou deferir a autorização. Mas veja bem, ele defere uma autorização para 30 dias. Se com 15 dias ele tiver que caçar a sua autorização, ele caça a sua autorização. Olha, esse circo está dando muito problema aqui, muito tumulto, muita bagunça, tá para vir uma feira agropecuária de negócios aí, e é mais oportuno e conveniente para a administração. Acabou, sua autorização é cassada. Ela é um ato precário, da mesma forma que é dada, ela é tirada. Por quê? Porque cabe ao administrador público achar se é conveniente ou oportuno. Deixou de ser conveniente ou oportuno, acabou, já era. Ele caça. E a permissão? A permissão ela é muito parecida com a autorização. Por quê? Porque ela é um ato discricionário precário, conforme eu te expliquei, em que a administração concede ao administrado a faculdade de exercer certa atividade. Até aqui está igual, não está o conceito? A diferença vem nas condições estabelecidas por ela. Então, vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo de permissão. Você pede uma permissão ao poder público, tá certo? Para colocar uma banca de jornal e revista na Praça 22 de Agosto. Presta atenção. Uma banca de revista na década de 90, inícios dos anos 2000, ela era de extrema necessidade e interesse público. Extrema necessidade. Tinha orelhão e banca de jornal para todo canto da cidade. Agora, você pensar da extrema necessidade de uma banca de revista hoje, no tempo em que nós estamos com tudo globalizado, com as informações dos jornais digitais, as revistas digitais, os conteúdos na internet, as aulas no YouTube, né? Informações top, artigos fantásticos em PDF, né? Como esse que a gente está trabalhando aqui, do professor Carlos Barbosa, um artigo muito bom, né? Que é essa apostila que eu trouxe para vocês. Você repare, primeira coisa que o administrador vai analisar, é conveniente ou oportuno uma banca de revista no meio da Praça 22 de Agosto hoje? Não é, não vai conceder. Ele vai te impor algumas condicionantes. Vai te impor uma condicionante do local onde ela vai ser instalada, da dimensão dela, de como ela será, de tudo, como ela será construída, o horário de funcionamento, o que pode vender, o que não pode vender, como que tem que se portar o atendimento ao público, a parte da limpeza, tudo isso tem que ser disciplinado, tá certo? Da mesma forma, uma equipe, né, de particulares resolve fazer um evento gastronômico na Praça 22 de Agosto. Você sabe que teve ano passado um evento gastronômico aqui. Poderia ser uma mera autorização, mas vamos supor que alguns empresários queiram fazer isso com uma certa periodicidade e habitualidade, tipo de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, e quer fazer isso constantemente, não vai ser algo esporádico, eles querem fazer isso sempre. Eles vão pedir uma permissão ao município para que seja feito. O município pode dar essa permissão, falando assim, olha, mas tem o seguinte, as barracas só podem ser colocadas em determinados lugares,
elas têm que ter um padrão X, elas têm que estar posicionadas a tantos metros de distância uma da outra. A atividade comercial tem que começar a tal hora e terminar a tal hora. A música só pode ir até as 10 horas da noite. Vocês só podem vender isso ou aquilo. Tem que ter um cadastramento prévio. Veja, ele vai botar um monte de condicionante. Isso é uma permissão, tá certo? E a aprovação? A aprovação, ela é uma análise da própria administração de atividades prestadas por seus órgãos. Eu expliquei para vocês nas nossas primeiras aulas presenciais uma coisa chamada de controle finalístico, que é aquele controle que a administração direta, quando ela cria os seus entes da administração indireta, ela cria para que eles cumpram uma finalidade específica. E depois ela fiscaliza, ela mantém sobre essas entidades da administração indireta, as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, as fundações, ela mantém um controle finalístico. Olha, eu vou te controlar para ver se você está cumprindo a função para a qual você foi criada. Quando ela faz o controle finalístico, ela analisa, faz análise de tudo que tá rolando naquele órgão. Tá certo? Se as coisas estão funcionando ali conforme deveriam estar funcionando. Quando ela faz a aprovação, ela diz, tá tudo ok, né? Tá tudo ok com a atividade ou serviço que você está prestando. E visto, gente? Visto é uma outra espécie de ato negocial, tá certo? Que é a declaração de legitimidade de certo ato praticado pela própria administração como uma forma de execuibilidade. Então, eu te dei um exemplo do juiz quando ele abre a inspeção lá na vara dele. Quando ele abre a inspeção, cada processo vai passar na mão dele. Ele vai dar um carimbo e vai bater vistos em inspeção. E vai assinar e datar. O que ele está dizendo em vistos em inspeção? Olha, eu inspecionei esse processo e está tudo ok, ele está em ordem, ele está tramitando de forma regular. Está tudo ok com ele. Vistos em inspeção. Por quê? Ele viu aquilo naquele ato de inspeção que ele praticou. Dispensa, gente. A dispensa, ela é um ato negocial em que o ato administrativo que exime o particular do cumprimento de determinada obrigação até então exigida por lei. Você, homem, atingiu a maioridade, fez 18 anos. Você é obrigado a fazer o quê em relação ao serviço militar? Você é obrigado a se alistar ao serviço militar. Mas não é porque você se alistou que obrigatoriamente você tem que servir. Se você tem um problema físico de saúde que lhe impeça, físico ou mental, não importa, né? Se você é arrimo de família, se você é filho único, se você tem alguma coisa que te impede, ou excesso de contingente, você será dispensado. Ora, você se dispensa porque você quer dispensa, porque se você quiser servir e preencher os requisitos para servir, você vai servir. Então, a sua vontade está coincidindo ali, por quê? Porque você quer a dispensa e ela está te dando a dispensa. Porque se você bater o pé e falar, não, eu quero servir, não tenho impedimento nenhum legal, posso servir, eu quero. Não haverá dispensa, tá certo? Então, a sua vontade está coincidindo com a vontade da administração pública. E a renúncia, gente? Em relação à renúncia, ela é um ato administrativo, tá certo? Pelo qual o poder público extingue unilateralmente um direito próprio, liberando definitivamente a pessoa obrigada perante a administração pública. A sua principal característica é a irreversibilidade depois de consumado. Vou te dar um exemplo, você não vai esquecer. Você tinha uma dívida tributária, você devia um imposto estadual. Vamos pegar o imposto estadual, você devia aí o ICMS, certo? Sua empresa devia um ICMS. Você não pagou porque você não tinha condições de pagar. Porque ninguém deve porque quer dever, né? Só nega porque quer sonegar. Você não tinha condições de pagar e não pagou. Deixou rolar a execução fiscal. Veja bem, existe uma lei estadual, eu não me recordo agora o valor exato, se é 10 ou 15 mil reais, que ela traz o seguinte comando, uma lei estadual, que débitos
com o fisco estadual abaixo desse valor, que eu não me recordo agora se é 10 ou 15 mil, não serão objeto de execução fiscal. Ou seja, o procurador do Estado, né, o PGE, ele não vai ingressar com uma execução fiscal em valor que a administração pública, através de uma lei, entende que não é viável, fica caro tocar um processo, porque é dispendioso você tirar um procurador do trabalho dele para intentar uma execução fiscal dessa e vira Linhares, e lá numa comarcazinha lá no interior, que é 5, 6 horas de estrada para chegar até o fórum para fazer audiência. Tá certo? Movimentar a máquina pública, o dinheiro público, o erário, porque eles não estão depositando as custas processuais, porque eles estão liberados de ingressar com a ação e pagar custas, mas nós estamos pagando custas, então é dinheiro público, tá certo? Nós, através dos nossos tributos, não especifiquei qual, através dos nossos tributos. Veja bem o que acontece. Ou das taxas que a gente paga também ao Poder Judiciário e tudo mais. Nesse caso, não, essa execução fiscal ela não é intentada. Então, ela ele está renunciando a um direito que a administração pública tem, tá? Só que essa renúncia, ela só é possível porque existe uma lei, porque a gente viu o princípio da indisponibilidade de interesse público. O administrador público ele não pode dispor de dinheiro, bens e direitos da administração pública se não tiver amparo legal, o princípio da legalidade. Que está ali, ó. Qual é a pedra, quais são os princípios de pedra de toque do direito administrativo, os pilares do direito administrativo? Princípio da disponibilidade de interesse, supremacia do interesse público sobre privado e o princípio da legalidade. São os 3 toques que andam de mãozinha dada. Então, veja bem, nesse caso, ele só está renunciando a um direito que a Fazenda Pública tem, porque existe expressa previsão legal. Da mesma forma que se vem um parcelamento tributário e dá desconto de 80% dos juros e da multa, que era um dinheiro público a mais que entraria para o poder público, se está sendo renunciando aos juros e à multa, meu querido, é porque existe uma lei de parcelamento, porque sem lei de parcelamento, então lá que você fala em parcelamento. Então, nós estamos diante de um ato administrativo, que é a renúncia. Tudo bem? Segui, gente? Nós temos aí uma outra subclassificação, que são os atos enunciativos. Nos atos enunciativos, a administração, ela simplesmente certifica ou atesta um fato sem vincular conteúdo. Presta atenção, não há manifestação de vontade da administração pública aqui, tá? Ela não está emitindo conteúdo de nada, ela está atestando, certificando alguma coisa que já existe, uma situação, um fato que já é existente. Quando eu peço o meu atestado em segunda via da minha certidão de nascimento ou de casamento, ou eu chego numa repartição pública, né, em que eu sou servidor lá no setor de recursos humanos, e fala, me dê um atestado aí, dizendo quantos dias eu fiquei afastada no ano de 2019, quando eu estive doente. Me dá, por favor, um atestado, porque eu preciso saber, depois eu vou entrar com o meu pedido de aposentadoria e tudo mais, então tem algumas informações aqui que eu preciso saber. Me dê um atestado, por favor. Então, o atestado são atos praticados pela administração que comprovam um fato. Nesse caso que eu falei, o fato foi o meu afastamento, né, por motivo de doença, ou uma situação que tenha conhecimento por seus órgãos competentes. E a certidão, elas são cópias ou fotocópias fiéis, é uma reprodução do que se está vendo, tá? De atos ou fatos constantes em processos, livros, documentos que se encontrem na repartição pública. Olha, então, eu quero uma certidão, por favor, eu quero a segunda via da minha certidão de nascimento, ou eu quero que seja lavrada a certidão de nascimento do meu filho, né? A minha certidão de casamento, eu casei aqui, eu quero a minha certidão de casamento. Então, são cópias ou fotocópias de atos que estão constantes lá naqueles livros. Ou eu chego no fórum para uma audiência, eu sou advogada, chego no fórum para audiência, e a audiência passa 1 hora, ela não começa, passa 2 horas, ela não começa, passa 3 horas, ela está atrasada. E eu com outra audiência em outra vara. 3 horas e eu não fui, minha audiência não aconteceu. Vou chegar para o chefe de secretaria e falar assim, por favor, você faz a gentileza de me fazer uma certidão
de que eu aguardei até agora a audiência marcada para tal hora e que eu estou indo embora? Porque, veja bem, não sei se você sabe, existe uma tolerância, uma razoabilidade, uma proporcionalidade. Você aguardar 3 horas uma audiência não é algo razoável, ainda mais se você tiver outra audiência para ir. É claro que a gente, na vida real, a gente fica até 5 horas, 6 horas se precisar, porque é o interesse para nós e para o nosso cliente. Mas a gente fica porque a gente quer ficar, porque a gente quer o andamento do processo. Não, essa audiência vai ser redesignada daqui a 1 ano, dependendo da pauta daquele lugar. Então, eu quero uma certidão. Ou você chega lá para fazer carga de um processo que você acabou de ser intimado. Recebeu a publicação lá e você tem prazo seu correndo. Você chega lá no cartório, procura para lá, procura para lá, procura para cá, não acha o processo. Não acha o processo. Doutora, você pode, por favor, voltar amanhã? Posso. Desde que você dê uma certidão para eu levar de que o processo não foi encontrado e que meu prazo está suspenso, então. Não tem problema nenhum, é só fazer a certidão. Sempre eu volto amanhã, numa boa, numa ótima. Eu volto daqui 3 dias. Aí você me dá uma certidão, porque aí vai ficar suspenso o meu prazo da minha manifestação, né? Obviamente. E pareceres, gente? Pareceres são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Presidente da República, governador, prefeito, tem que ser formado em direito? Não, né? Claro que não. Então, existem coisas que ele tem dúvida em relação. Se ele vai expedir um decreto, ou se ele vai praticar algum ato administrativo que ele tenha dúvida em relação à lei, ele precisa de um parecer da procuradoria dele. É para isso que os advogados estão lá, os procuradores estão lá, para emitir pareceres. Pareceres, então, são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. Olha, prefeito, olha, excelência, em relação a isso que o senhor está querendo praticar aqui, o senhor não pode expedir um decreto, porque o senhor está extrapolando o conteúdo da lei. E o decreto, ele jamais extrapola o conteúdo, ele disciplina o que está escrito na lei, mas ele está limitado a ela. Ele não pode tratar de um assunto que está fora dela, não, estender um assunto que não está dentro dela, não. Então, prefeito, esquece, tá certo? O senhor não pode baixar um decreto deixando abrir os estabelecimentos todos do município tal aqui, do norte do estado, ou do sul do estado, se tem um decreto estadual dizendo que não pode. Não pode. Então, veja bem. O secretário de obras, ele tem que necessariamente ser engenheiro? Não. Ele pode precisar de um parecer. Parecer até de um outro órgão. Por exemplo, teve um caso lá em Vitória, na Grande Vitória, de um município que forma a Grande Vitória. Eu não me lembro se foi na Serra, foi algum município que integra a Grande Vitória. Passou no jornal que o município simplesmente chegou, tinha que fazer uma limpeza num canal, que era um córrego antigamente, mas como estava sendo jogado muito dejetos, né, naquele córrego, acabou virando um valão. E tinha muitas árvores, era muito arborizado, muitas árvores em volta desse canal. A prefeitura chegou lá horrorizando, arrancando aquelas árvores, todo derrubando aquela árvore de centenárias e tudo mais. Aí, por quê? Porque para os maquinários poderem tirar os dejetos, elas tinham que trafegar a margem estava toda ocupada de água. Bom, o que o presidente da associação lá de moradores fez? Ele simplesmente, todo mundo incomodado, mandou parar. E aí o município se manifestou dizendo, não, nós tínhamos um parecer de um órgão ambiental, né, que podia fazer, que alguma daquelas árvores foram retiradas, já estavam até comprometidas, estavam ocas por dentro, e que não tinha problema, que podia arrancar e depois replantar. E tinha um parecer. Se isso era verdade procedente, não vou entrar no mérito, mas tinha um parecer de um órgão ambiental, dizendo que o município podia cortar aquelas árvores. Igual aconteceu na praça de 22 de agosto, aqui em Linhares. Né? Árvores centenárias, árvores que eu me lembro na época que você não sabe, que você não era nem nascido, você não tem mais de 40 anos, né? E o meu jardim de infância ficava dentro da praça 22 de agosto. Antes daquelas casinhas que tinham lá dentro serem fórum, ali foi fórum, aquilo era jardim de infância, eu estudei lá, então tinha árvores centenárias, e depois eu fui morar lá, depois de adulta, num prédio em frente. Tem árvores que foram derrubadas que eu brinquei em volta delas.
e que elas foram derrubadas sob a alegação de que elas iam cair, porque elas estavam ocas por dentro. Não sei se vocês se recordam, foi uma confusão escandalosa, porque tinha madeira lá, árvore de madeira que está até, inclusive, em extinção, né? Mas, segundo eles, estavam comprometidos, tinha um parecer do órgão ambiental e era necessário o corte. Tá bom? Já reparou que tudo eu tenho um exemplo na minha vida, né? Ou aconteceu comigo, ou aconteceu com um cliente, ou aconteceu com alguém na minha... Sempre tem. Aliás, é ótimo, né? Direito tributário, administrativo, a gente sempre tem exemplo, porque nós somos administrados, né? Nós estamos ligados aí por algum tipo de vínculo nós temos com a administração pública, né? Bom, gente, e a última espécie aqui, subespécie, são os atos punitivos. O próprio nome já diz, o objetivo dele é punir os particulares, mas só os particulares, não os servidores também, tá? Ou a administração pública vai usar do poder disciplinar dela para punir os seus servidores por infrações cometidas por eles. E aí, quando eu for trabalhar com vocês semana que vem, poderes da administração pública, eu vou ensinar para vocês a diferença de um poder disciplinar para o hierárquico, mas já te adianto que o poder hierárquico, você vai lembrar da Polícia Militar como exemplo, em que os superiores, eles punem os seus inferiores, tá? Os que estão em patentes abaixo. Você vai lembrar de hierarquia, ou seja, é uma punição só que se dá só dentro de um órgão, de uma entidade, tá? O disciplinar, não. O disciplinar, ele não atinge só servidor que está dentro daquele órgão, não, tá bom? Ele pode atingir um particular. Por exemplo, uma infração que minha empresa, cometa num contrato administrativo. Eu sou representante legal da ECO 101, que está sob a concessão ali, a obra, né? De determinado texto da 101, está sob concessão da ECO 101. E tem uma cláusula dentro do meu contrato administrativo, porque eu ganhei a licitação, estou fazendo a obra, e assim é um contrato com a administração pública, dizendo que se eu atrasar a obra tanto tempo e não cumprir o cronograma, eu tenho que pagar uma multa. Veja bem, a administração pública está impondo essa multa utilizando o poder disciplinar dela. Só assim, não. Ela pode também atingir pessoas que não têm vínculo direto com ela. Você tem um restaurante, um bar em Linhares. Chega o fiscal municipal para olhar suas mercadorias, suas carnes que estão no seu freezer. Ele olha que tem carne vencida. Sabe o que ele faz? Ele te autua, ele te multa e ele apreende suas mercadorias. Ele já aplicou 3 atos administrativos punitivos. Ele te autuou, ele aplicou a multa em você e ele apreendeu sua mercadoria. Se bobear, ele interdita o seu estabelecimento, que interdição também é um ato punitivo. Veja bem, ele fez isso usando o quê? Do poder disciplinar? Não, eu não sou servidora dele, nem tenho contrato administrativo com ele. Que vínculo que eu tenho com o município? Nenhum. Ele usou do que a gente chama de poder de polícia, que é o poder que a administração pública tem de obrigar a você a prática de um ato ou a abstenção de um fato em razão do interesse maior da coletividade, bem-estar e a saúde de todos. Então, ele foi lá e, utilizando do poder de polícia, que é um dos poderes que a gente vai estudar na próxima aula de poderes de administração, ele te aplicou uma punição. Quando você recebe uma multa, porque você parou o carro na frente de uma garagem com uma placa bem grande, garagem, essa multa nada mais é do que o quê? Um ato administrativo punitivo. Multa é um ato administrativo. Que a gente viu na aula passada, é o único exemplo de ato administrativo que não é autoexecutório. Por quê? Na hora que a multa é te emitida, ninguém pode te obrigar a pagar aquela multa na mesma hora, não. Mas você tem um prazo para recorrer dela. E se você não pagar, a administração pública não pode ir lá e tomar o seu dinheiro, não. E lá no seu estabelecimento, paga agora. Não, a única forma que ela tem para te obrigar a pagar é ingressando com uma ação de execução fiscal. Então, lembra que um daqueles atributos do ato administrativo, PAT, presunção de legitimidade, veracidade, imperatividade, auto-executoriedade, lembra disso? E tipicidade? A auto-executoriedade é o único exemplo é a multa, porque se você não pagar, você não é obrigado a pagar ali na hora, tá bom? Gente, tudo bem até aqui? A gente pode fazer um intervalo de 15 minutos para voltar em classificação dos atos administrativos? Tudo bem até aqui para vocês? Tudo bem.
Podemos, amores? Então, vou parar 15 minutinhos, a gente bebe uma água, come alguma coisinha, e dentro de 15 minutinhos eu estou voltando, combinado? Vou parar, então, a gravação, ok? Beleza. Beleza.